Pergunto ao amigo se ele conhece alguém com umas ferramentas que preciso para terminar um trabalho. E sim, ele conhece um cara do trabalho que ficaria feliz em ajudar. Aparentemente ele é interessado no mesmo tipo de arte. Mas me avisa que ele é meio esquisito. Eu levo meu amigo pro trabalho de carro um dia, e ele me apresenta o cara. Ele parece bem distante, aperta minha mão e conversamos um pouco. Ele parece bem interessado na carpintaria que eu estava fazendo. E conversamos sobre esculturas por um tempo, coisas que aprendemos, ferramentas que usamos, etc. O cara se anima, então eu pergunto se tudo bem eu ir ver os trabalhos dele. Ele no começo hesita, mas depois concorda. Foi tipo quando você tenta inventar uma desculpa mas não consegue. Ele fala que eu posso aparecer de noite, e a gente pode bater um papo e beber. Ok, certo. Mais tarde eu recebo uma ligação, do cara. Ele parece meio perturbado, e fala que as coisas estão meio caóticas em casa, e que não é uma boa hora. Disse que vai ligar pra mim outra hora. Beleza, cara. 2 semanas se passam. O cara liga uma tarde, fala que as coisas se acalmaram, e quer que eu visite e traga alguns dos meus trabalhos também, pra comparar e blá blá blá. Claro, cara. Então eu vou ir visitar, mas percebo que ele mora no meio do nada, eu tive que ligar pra ele até pra achar a casa. É no final de uma longa estrada, com lindos acres de terra. A estrada é cheia de árvores, e a casa dele é até bem bonita. Enquanto passo pela estrada, eu vejo que tem algo errado com as árvores. Todas elas têm rostos esculpidos. Rostos distorcidos, como se estivessem em agonia. Eu não liguei, afinal eu também faço esculturas meio mórbidas. Na verdade eu fiquei até impressionado, os detalhes eram de cair o queixo. Olhando pelas árvores da propriedade, vi que toda árvore tinha um rosto agonizando, olhando a casa, quase como se a floresta estava te observando onde quer que esteja. Isso até me deixou meio nervoso. Olhando aquilo, era como ver 100 ou mais rostos brancos, gritando. Era como se os rostos queriam a sua atenção. Eu bato na porta, e o cara atende com uma cerveja na mão, de forma bem mais amigável do que antes. Ele me ajuda a carregar minhas coisas para dentro, e me mostra a casa. O cara parece bem legal. Começo a perceber que cada cômodo tem um daqueles malditos rostos em cima das portas. Quanto mais eu as via, mais eu me sentia mal. De perto, os rostos eram bem mais detalhados do que eu imaginava. Quase surreais. Eu perguntei por que ele focava nesses rostos, e o cara ficou meio tenso e só desviou da pergunta. Ao entrar na oficina dele, que era muito boa por sinal, ele parecia ter outros interesses além daqueles rostos feios. Tinham esculturas inteiras, de mais de 2 metros, de mulheres, homens, animais, etc. E tudo muito bem feito. E tinha uma coberta por uma lona atrás, que a tinha no fundo. Ele disse que não terminou ainda, então eu não perturbo. Estava em frente a uma porta que acho que dava em outro cômodo. A gente começa a trabalhar em coisas juntos, trocando histórias de quando acidentalmente nos machucamos trabalhando. E o assunto muda de repente. Ele me pergunta o que eu acho sobre Deus. Eu falo que não sou muito religioso, mas sou de mente aberta. O cara começa a falar alto, falando que Deus é mentira, que contaram pra ele. Eu pergunto, mas quem te falou isso? Ele fica quieto por um momento, depois do nada pergunta se eu acredito em espíritos. Eu falo a mesma coisa, que é possível. Ele começa a olhar pela sala, como garantindo que não tinha mais ninguém. Depois ele sussurra pra mim. Eu vejo coisas na floresta, de noite e eu vejo as sombras delas. E às vezes elas sussurram das árvores, e eu consigo escutar. Caralho, tá amarrado. O cara claramente é perturbado da cabeça. Mas eu pressiono, pergunto o que contaram pra ele, etc. Eles falaram pra ele que Deus é mentira, que a única coisa após a morte é o escuro. Ele disse que riem dele, e deixam animais mortos perto das árvores. Agora fico oficialmente assustado. Ele disse que por um tempo eles visitavam ele à noite, e cada rosto esculpido é um espírito diferente que o visitou. Fala que eles não aguentam olhar para eles mesmos durante a morte, então eles não entram. Por isso que ele esculpiu aquilo tudo. Eu fico quieto nessa hora. Não tive arrepios assim desde que era criança. Eu sinto calafrios correndo na minha espinha.
O cara fala que eles falam com ele na beirada da entrada da mata de noite, e que tentam fazer ele sair de casa. Eu tento mudar o assunto. O cara olha para baixo e continua falando. Ele está pálido, e genuinamente aterrorizado. Parece até que vai chorar. Ele me diz que sou a única pessoa que ele contou isso, e sabendo que eu sou um estranho, ele pede desculpas. Diz que está com medo, e não sabe mais o que fazer. Eu tento o meu melhor para consolar esse estranho, é meio desconfortável. E o cara meio que começa a se desesperar. Eu acho que ele precisa de ajuda. Mas não tenho como fazer nada. E então, sabendo que ia me arrepender depois, pergunto por que ele tem medo. Ele fala que os rostos não funcionam mais, e que há 2 semanas atrás apareceu algo na sala dele. Ele vai até a escultura tapada pela lona, e a puxa, para revelar a coisa mais desfigurada, a coisa mais horrível que eu já vi em toda a minha vida. Aquilo mal parecia um ser humano, era péssimo ter que imaginar esse cara vendo aquilo no meio da sala. Pouco tempo depois, escutamos uma batida forte na parede da minha direita. Meu coração estava na boca, mas o cara sequer se moveu. E depois de novo. Dengue. E depois continuou batendo e batendo, que nem granizo caindo no teto. O cara grita. Para com isso! E as batidas param. Depois disso eu pego minhas coisas, peço desculpas, e saio de lá o mais rápido possível. Dirigindo de volta, vejo pelo retrovisor que a borda da floresta estava mais escura do que eu jamais tinha visto. O cara liga uma semana depois e pede desculpas, falou que era besteira e já tá tudo bem agora. Meu amigo do trabalho fala que nunca mais ouviu falar do cara.